Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, conversando com você sobre este amor de Deus por cada um de nós. E a gente sempre lança essa pergunta: você se sente amado por Deus? Você pode se dizer assim: olha, eu tenho convicção desse amor que Deus tem por mim. As suas atitudes, nos relacionamentos que você tem, elas demonstram de fato que você é esta pessoa que acredita infinitamente nesse amor que Deus tem por você? E é por isso que a gente pede a sua participação com os seus pedidos de oração e também, se você quiser responder a essa motivação que nós fazemos, você sente-se amado por Deus? 0 operadora 19 3871 9620 ou então pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br. Muito bem, quando a gente fala desse amor de Deus, a gente sempre tem que ter, e eu acredito muito nisso, um testemunho de alguém, né? Porque é sempre muito fácil a gente falar desse amor de Deus, ler a palavra de Deus, por mais que a palavra de Deus ela entra na nossa mente, desce para o nosso coração. É sempre muito bom, é um testemunho maior que nós temos, que é a palavra de Deus, mas é sempre bom a gente saber de outras pessoas, pessoas que nós conhecemos dos relacionamentos, do convívio, o que elas pensam, qual a experiência que elas passaram. Por isso, agora convido você a assistir comigo um VT da irmã Lisa, que vai nos dar essa dimensão de como nós podemos entender esse amor de Deus por cada um de nós. Acompanhe comigo. Nós sabemos que somos amados por Deus Pai, é algo essencial na nossa vida, é algo muito necessário, principalmente porque é o amor que nenhum outro ser humano pode dar para nós, né? Só Deus mesmo pode preencher essa necessidade que nós temos, que o nosso coração tem, né? Do amor, né? Do amor, da essência do amor que é Deus, né? E quando nós não temos um bom relacionamento com o Pai, às vezes isso pode ficar prejudicado. E eu vejo que muitas vezes, em muitos momentos, eu fiz a ligação do amor que eu tinha pelo meu pai, do amor que meu pai tinha por mim, né, para conseguir acolher um pouco melhor esse amor de Deus. Quando nós éramos crianças, meu pai, ele tinha um quadro, né, lá na sala de casa com uma imagem de Jesus, né, mas ele falava que era o Papai do Céu, né, e aí ele colocava umas balas atrás do quadro e falava pra gente: pede pro Papai do Céu mandar bala. E aí ele balançava o quadro e caíam algumas balas, né. Então era uma coisa bobinha, né, que ele fazia para alegrar as crianças, mas já foi criando no nosso coração esse saber que tem um Pai do Céu, né, que temos um Pai do Céu que cuida de nós, que se preocupa com a gente, até nas pequenas coisas, de mandar uma balazinha, né. Alguns dias atrás eu estava fazendo um retiro, meditando sobre o Pai Nosso, né? E eu me lembro que eu fiquei lembrando de uma imagem quando eu era criança, que eu estava doente, com febre alta, né? E com uma criança com febre com mais de 40 graus começa a delirar. E aí eu lembro que meu pai me acolhia nos braços dele e falava: filho, eu estou cuidando de você, fica tranquila. E isso foi assim, muito forte para mim, de saber que é assim que Deus cuida de mim, né? Que nada, nenhuma tribulação é maior do que o amor dele, né? Que ele está sempre me carregando nos braços, cuidando de mim e que está sempre cuidando de mim. Então, ter essa imagem de quando eu era criança me ajudou muito a ver que na minha vida eu não preciso temer nada. Veja só que testemunho bonito da irmã Lisa, não é? A gente pode tirar um monte de coisa desse testemunho, desse VT que nós acabamos de assistir. A gente tem essa dificuldade, como eu disse antes, de nos relacionar com Deus. Muitas pessoas até têm isso com essa dificuldade, justamente porque não teve um relacionamento ou não tem um relacionamento bom com o pai, com os pais. É difícil isso, porque não tem como a gente mensurar na vida de cada pessoa, o conteúdo familiar ou convívio familiar. É muito difícil, por isso que a gente nunca pode julgar ou ponderar alguma coisa se nós não estamos vivendo ali no seio daquela família, para entender esse relacionamento entre filho e pai, filhos e pais, filhas e pais, porque não dá para fazer isso. Agora, é importante a gente perceber aquilo que ela disse. De fato, esse relacionamento que você tem com o pai pode ou melhorar ou pode atrapalhar a maneira como você vê Deus.
E é muito importante a gente ter como referência isso, porque às vezes os próprios pais acabam, não por maldade, até mesmo por uma formação que teve, até mesmo a maneira como ele acha melhor falar de Deus, coloca a imagem, na criança, a imagem de um Deus que é castigador. E eu até gostaria de dizer aos pais que acompanham esse programa hoje, tomem muito cuidado em como você fala de Deus para o seu filho, para a sua filha. Evite falar desse Deus que castiga. Olha, toma cuidado, porque se você não fizer isso, Deus não vai gostar mais de você, Deus vai castigar você, porque Deus vê tudo aquilo que você faz, então tome cuidado. Então, se você desobedecer ao Pai, Deus vai te castigar. Eu acho que é muito fácil a gente colocar em Deus a resolução de um problema que nós temos que fazer. Então, pais, mães, bons educadores são aqueles que não dizem isso para os filhos, mas que de uma maneira assim, ou lúdica, ou de uma maneira tranquila, avisa que Deus é amor. A gente acaba sendo, claro, consequente com o erro que a gente faz. Esse exemplo da irmã Lisa é muito interessante. O pai que coloca a bala atrás do quadro e diz assim, pede Deus a bala, e a bala acaba caindo quando mexem nesse quadro que representa Deus, do coração de Jesus. É bonito isso. Então, é uma referência muito simples, simbólica de fato, de que Deus pode ser aquele que é bom também. E às vezes na nossa infância a gente acaba criando essa referência, Deus é mau, Deus castiga, Deus me pune, então eu não posso fazer nada errado porque Deus vai me punir. E isso é muito ruim, é ruim porque a gente vai criando isso na nossa vida. E a partir disso a gente começa a dizer assim, poxa vida, Deus é esse pai que está me inventando que vou ser castigado, Deus é aquele que vai me colocar na berlinda, porque se eu fizer aquilo eu não posso, etc. e tal. Então vamos tomar cuidado com isso, as nossas reverências têm que ser as melhores em relação a Deus. E a gente pode mudar a referência que a outra pessoa tem. Por isso que é muito bom a gente pensar num Deus que de fato ama. Agora, Deus não é esse homem que vai ficar no oba-oba, aceitando tudo aquilo que a gente faz. Deus é muito bondoso, Deus é muito fiel, Deus nos ama mesmo, mas Ele é justo. A gente não pode achar que os nossos erros passarão impunes, porque Deus é muito bom. Isso a gente precisa aprender também. O fato de Deus ser muito bom conosco não quer dizer que Ele vai passar a mão na nossa cabeça e deixar que a gente faça tudo aquilo que a gente quer. Aliás, nós tivemos aqui a presença do Dr. Ivan Capelato, que ele disse isso uma vez. Os pais não podem ser ser coniventes com os erros dos filhos, passando sempre a mão na cabeça deles, porque isso pode prejudicar a sua formação lá fora. Aquilo que os pais deixam de fazer, Dr. Ivan disse isso, a sociedade vai cobrar e de uma maneira muito dura, muito difícil, que talvez os filhos não suportem. Então, por isso que é muito importante que os pais tenham essa preocupação de falar de um Deus que é humano, que é compreensivo, que ajuda, que nos fortalece, que nos ama, mas é justo e não fica indiferente aos nossos erros. E todas as vezes que a gente errar, que a gente se coloque diante desse Deus, pedindo a Ele força, pedindo a Ele a superação desse erro, etc. Mas vamos ter como referência esse depoimento que a irmã Lisa mostrou para nós. Deus nos ama, Deus concede a cada um de nós aquilo que nós precisamos, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Muito bem, depois disso, eu gostaria de apresentar para você o rosto de Jesus. Por que a gente gostaria de falar disso? Nós estamos no dia 28 de fevereiro, último dia do mês. Nós estamos de manhã, na parte da manhã. Você que ainda não fez a sua doação, a sua participação, é importante que você faça ainda hoje. Por isso, para a gente ter a referência de como estão as nossas doações nesse último dia do mês, eu gostaria que colocasse aí como já está aí na nossa televisão, na sua tela, o rosto de Jesus, com essas porcentagens que todos os dias a gente apresenta para mostrar para você assim, olha, é preciso que a sua colaboração aconteça. Então, se você ainda não fez a sua participação, olha, 71%. É preocupante de certa forma porque hoje é o último dia do mês. Então, se você ainda não fez a sua colaboração, a sua participação, vasculhe a sua gaveta. Se não teve tempo, até por telefone, parece-me que hoje é possível você fazer a sua doação, a sua participação. Vá até o banco, procure se informar, olhe a bandeira que está aí no seu boleto, faça a sua participação. Além disso,
você vai participar daquele sorteio. Lembra que a gente falou aqui? Participa do sorteio da TV para continuar sendo, aí ó, tá vendo no seu vídeo, continuar assistindo toda a programação da Rede Século XXI. Então faça mesmo agora a sua doação, 0 operador 19 3871 9620, participe, faça o pagamento do seu boleto bancário. A gente precisa muito da sua participação. Agora, uma coisa que para mim é importante é que a gente, quando fala disso, a gente não fica aqui dizendo assim, olha, nós estamos precisando urgentemente do seu dinheiro porque nós precisamos ter um caixa muito grande. Hipótese alguma, a gente não faz isso não. A gente está dizendo para você assim, nós temos, claro, que fazer o pagamento das nossas contas, nós temos que estar em dia com esse projeto de evangelização. Para chegar à imagem na sua casa, a gente precisa de fato de ter bons equipamentos, senão você mesmo vai reclamar. Então, por isso, a sua doação, a sua participação é sempre muitíssimo importante para nós. Não fez ainda? Faça, a gente agradece muitíssimo. Muito bem, nós temos agora um VT que eu gostaria de convidar que você assistisse com muita atenção, porque ele é um VT de uma associação católica, a maior associação católica do nosso mundial. E ela é a referência para todos os trabalhos em relação à evangelização pela mídia, e ela chama-se Signis. E o Padre Eduardo aqui, o nosso grande Padre Eduardo, ele é o vice-presidente da Signis aqui no Brasil, foi eleito no ano passado. Então nós vamos assistir a um vídeo desse Signis, desse encontro lá em Roma, que tem como foco principal a juventude. Acompanhe comigo. Entre milhares de peregrinos que foram à Praça São Pedro para assistir à audiência geral, havia 300 comunicadores católicos de 80 países diferentes que estão em Roma participando do Congresso Mundial da Signis. Eu cumprimento todos os peregrinos de língua inglesa na audiência de hoje, incluindo aqueles da Inglaterra, Dinamarca, Canadá e Estados Unidos. Eu cumprimento em particular todos os participantes do Congresso Mundial da Signis. Ai partecipanti al Congresso Mondiale di Signis. A Associação Católica Signis é uma rede global de profissionais da comunicação engajados em promover justiça e dignidade humana. O Congresso recebe o título de Mídia para a Cultura da Paz, criando imagens com a nova geração. Ele vai até o dia 1º de março. Encontrar com essas pessoas e compartilhar como vivemos nossa fé em diferentes culturas é sempre muito enriquecedor para cada um de nós e para a associação, que vive dessa diversidade. Então, o Congresso, o encontro em si, é muito importante. O programa do Congresso está repleto de workshops, assim os participantes podem passar um tempo juntos. Eles ainda têm conferências, como a sessão de abertura, em que Antônio Spadaro falou sobre cibertecnologia. O foco do Congresso está nas novas gerações que se sentem em casa no mundo digital, em particular as imagens que os jovens usam para entender a si próprios. Não é sobre criar imagens para a nova geração, porque não somos nós que devemos fazer isso. A juventude já está criando suas próprias imagens, então nós devemos apenas ficar ao lado dela. Isso também é muito importante, porque algumas coisas no mundo atual não são boas. O Papa Francisco ainda destacou o papel das imagens no mundo globalizado. Em uma mensagem enviada aos participantes do Congresso, ele pediu para que eles encontrem uma linguagem capaz de tocar a mente e o coração de inúmeras pessoas. Para você entender um pouco melhor essa questão da Signis, que é uma associação, como eu disse, mundial católica, eu participei uma vez dessa associação quando eu morava em Roma. E ela tem um trabalho muito bonito no mundo todo, né? Vão representantes de todo o mundo, de todos os países, das mídias católicas, que vão oferecer o trabalho que eles têm nos seus respectivos países e também partilhar, receber como partilha aquilo que cada país faz. Na época em que eu participei, era muito bonita a percepção, como já estão falando dos jovens nesse congresso deste ano, como que os jovens de várias comunidades católicas do mundo, em outros países, Filipinas, por exemplo, no Peru, eles davam um testemunho belíssimo de como a evangelização precisava, naquela época já, passar não só pelos meios de comunicação de maneira um pouco mais incisiva, mais verdadeira, mas como precisava passar primeiro no coração de todos os católicos. Me lembro que era muito difícil para os participantes levarem às suas comunidades esse trabalho de mídia, esse trabalho de que a Igreja Católica tem que estar na mídia para a evangelização.
E claro, com muito custo, com muito suor, hoje a Signes é um exemplo de que todas as pessoas merecem e devem estar muito bem informadas de tudo aquilo que acontece na nossa igreja. Por isso é muito bonito saber que o Padre Eduardo, sendo eleito como vice-presidente da Signes Brasil, está lá defendendo a juventude e mostrando novos caminhos. Por isso, nós hoje temos que ter muita preocupação em relação a isso. A juventude, de fato, não é o futuro. Ela é aquilo que tem hoje, o presente, e precisa ser respeitado o seu trabalho. Uma outra questão também, aqui na Rede Século XXI, nós já tivemos no programa Pote 21 a participação de um grupo de jovens da periferia de São Paulo, no Jardim Conquista, e eles têm um projeto muito bonito chamado Na Moral, que fala justamente disso. O jovem dentro do meio de comunicação, ele tem muito o que oferecer. Não só apresenta detalhes do seu trabalho na sua comunidade de periferia, a força que tem, mas também a maneira como eles, enquanto jovens, podem oferecer no Brasil todo, através dos meios de comunicação, de maneira muito simples, a palavra de Deus. Veja só quanto jovem importante e quantos trabalhos a Signes vai descobrir nesse encontro que eles estão realizando. Que Deus possa abençoá-los nesse momento tão importante e tão feliz, vendo como os jovens podem ser e devem ser a referência nos nossos trabalhos de evangelização hoje. Aliás, linguagem eles têm para isso. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta, um instante só, para continuar o nosso tema. Você se sente amado por Deus? É um instante só. Até daqui a pouco.